Muito bem, o tema da nossa conversa de hoje são as novas teorias relacionadas à recuperação de empresas. Essas novas teorias, que são duas, vêm sendo elaboradas ainda por mim, são teorias em andamento, em elaboração, e são o resultado da conjugação de estudos acadêmicos, de direito comparado e da própria lei brasileira, com a prática do dia a dia na vara especializada, né? Então, a verdade é que eu tentei e estou tentando ter um olhar diferente sobre o processo de recuperação de empresas, de maneira a tornar este processo mais efetivo. Toda a minha carreira acadêmica foi construída na área de processo, e todos os meus estudos e os meus livros traduzem a preocupação maior acadêmica minha, que é a efetividade da jurisdição. O processo existe para funcionar. E para que o processo funcione, eu percebi que há necessidade de um comprometimento muito maior dos agentes que atuam no processo, inclusive do magistrado, né? Então eu proponho que o juiz tenha uma postura muito mais proativa e comprometida com o resultado do processo. É para isso que nós estamos lá. Então, essas duas teorias que eu vou comentar com vocês, a superação do dualismo pendular e a divisão equilibrada de ônus na recuperação de empresas, elas são resultado dessas preocupações e dessa conjugação da prática com a teoria. Eu espero que isso possa ser útil para as reflexões dos senhores, e depois espero poder conversar com os senhores para ouvi-los também. A opinião de vocês é sempre muito importante, na medida em que isso é sempre, né, um raciocínio em construção. A gente nunca pode achar que a obra está acabada, que o raciocínio está concluído, né? Quando se trata de direito, a gente tem que sempre continuar pensando, porque o direito é dinâmico, né? Então não tem problema nenhum de mudar de opinião. Eu sempre digo que mudar de opinião é longe de ser um demérito, é sinal de que você continua pensando, né? Então, na medida em que você pensa, você pode evoluir e pode mudar de opinião. Então, gostaria de ouvi-los também a respeito dessas teorias. Mas vamos lá. Qual é a minha ideia para hoje? Vamos fazer um panorama geral sobre o procedimento da recuperação judicial de empresas. Vamos fazer um voo panorâmico sobre o procedimento, destacando os principais pontos desse procedimento, os pontos nevrálgicos, e mostrando numa primeira análise qual é o posicionamento convencional, qual é o posicionamento tradicional da nossa jurisprudência e dos operadores do direito em geral. Num segundo momento, eu vou explicar aos senhores essas duas teorias. E aí nós vamos voltar a alguns daqueles pontos principais do procedimento e mostrar como os resultados podem ser diferentes se nós interpretarmos e aplicarmos a lei segundo os ditames dessas duas teorias, né? Essa é a nossa proposta, o nosso exercício de hoje. Assim, até aqueles que estão iniciando aí nos estudos ou iniciando na atividade profissional, da mesma forma que aqueles que já são craques na matéria, e eu vejo vários aqui, assim eu tento agradar a todos e fazer com que a nossa conversa seja útil e interessante para todo mundo. Então, começando pela visão geral do procedimento da recuperação judicial. O processo de recuperação judicial de empresas, ele começa, como todo processo, com o ajuizamento do pedido de recuperação. É uma petição inicial. A lei diz lá que essa petição inicial tem uma série de requisitos a serem observados. Basicamente, a empresa em crise tem que dizer por que ela está em crise, quais são as causas da crise dela, tem que mostrar que ela tem viabilidade econômica, e ela tem que juntar ali com aquele pedido inicial uma série de documentos. Documentos que pretendem fazer um raio-x da situação da empresa. Né, qual é o estoque, qual é a situação de crise dela, qual é a perspectiva, né, de faturamento dessa empresa, enfim, como é que foi a vida dela até ali e como é que vai ser a vida dela dali para frente em números, né? Aqueles documentos econômicos, comerciais e fiscais que a lei exige estejam presentes ali naquele momento inicial, visam dar essa ideia
né, ao juiz e aos credores. E o juiz, percebendo que estão presentes esses requisitos legais, defere o processamento da recuperação judicial. Dá a primeira decisão para dizer, vamos começar o processo. Seria o equivalente no processo civil convencional a um cítice, né? É aquele despacho, aquela decisão que inicia o procedimento. Só que aqui na recuperação, essa talvez seja uma das decisões, talvez não, com certeza é uma das decisões mais importantes, fundamentais para o processo de recuperação judicial quando se tem uma ideia de comprometimento com o resultado. E aí vem, né, a primeira questão que eu vou levantar e depois vou retornar a ela. A lei diz que, deferido o processamento, presentes os requisitos legais, o juiz defere o processamento. Automaticamente estarão suspensas todas as ações e execuções dos credores sujeitos àquele procedimento contra a empresa devedora. Vale dizer, a empresa fica blindada durante pelo menos 180 dias contra os seus credores. Ninguém consegue cobrá-la, ninguém consegue executá-la. Vejam, essa é uma consequência gravíssima. Gravíssima. Você impede todos os credores sujeitos ao plano de prosseguirem na cobrança individual de seus créditos, porque eles estão sujeitos ao processo de recuperação. Então veja, diante disso, se coloca a primeira pergunta: qual deve ser a postura do juiz ao analisar o pedido inicial de uma recuperação judicial? Será que o juiz deve fazer apenas uma verificação formal da presença dos documentos exigidos por lei, como se fosse um checklist, né? Ah, está aqui balanço, está aqui projeção, está aqui relação de credores, está aqui, isso, está aqui, está aqui. Bom, preenchido aí o checklist, defiro o processamento. Ou será que o juiz deve analisar o conteúdo desses documentos? O que diz a doutrina tradicional, convencional e a jurisprudência majoritária? Esse não é o momento para que o juiz faça esse tipo de análise. O juiz deve fazer uma análise formal. O conteúdo dos documentos será analisado posteriormente pelos credores, lá na Assembleia Geral de Credores. Será que essa é a melhor conduta? Será que nós não devemos dar uma olhadinha no conteúdo daqueles documentos, não para fazer um juízo de viabilidade, porque é verdade, não é possível naquele momento, muitas vezes, afirmar que a empresa é viável. Mas muitas vezes é possível, da simples análise do conteúdo daqueles documentos, verificar que a empresa é inviável, absolutamente inviável. Como, por exemplo, o caso de uma empresa já fechada há 1 ano e meio, que não tem empregados, que não tem estoque, que não tem clientes. Ou seja, uma empresa que não existe mais, só existe no papel. Será que seria o caso de, diante de uma situação dessa, conceder a recuperação judicial e colocar todo o ônus do procedimento nas costas dos credores que não poderão cobrar daquela empresa? Qual é a contrapartida que aquela empresa dará, né, para receber esta proteção estatal? Será que ela vai conseguir fazer gerar todos aqueles benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial? Tudo isso, na minha visão, e depois nós vamos voltar a isso, né, tudo isso deve estar na preocupação do magistrado no momento de deferir o processamento da recuperação judicial. E se ele tiver alguma dúvida sobre a evidente inviabilidade da empresa, como se desconfiar da coerência daqueles documentos apresentados, será que ele não pode determinar uma perícia prévia ao deferimento do processamento? Verificar previamente se aquilo realmente é daquele jeito que está sendo dito, antes de deferir o processamento, diante das consequências gravíssimas que representam o deferimento do processamento? Então, aqui vocês já percebem bem, né, qual é o ritmo da nossa discussão. Mas, tradicionalmente, se diz que, não, o juiz deve fazer uma verificação formal da presença daqueles documentos e cabe
à Assembleia Geral de Credores, cabem aos credores reunidos em assembleia analisar se a empresa é viável ou não. Daqui a pouco voltamos aí. Eu disse a vocês que, deferido o processamento, o início do processo, nós temos o automatic stay, ou seja, a suspensão automática das ações contra a devedora por pelo menos 180 dias. Né? Ora, mas a lei diz que o prazo é improrrogável. A lei diz que o prazo é improrrogável, mas a jurisprudência já se consolidou aqui nesse sentido de dizer que é improrrogável mais ou menos. Né? Em regra é improrrogável, mas se a demora na realização da Assembleia Geral de Credores, se a demora na aprovação do plano não for imputável à conduta da recuperanda, ela não pode ser prejudicada, né, pelo prosseguimento daquelas ações que foram suspensas inicialmente. Até porque o prosseguimento daquelas ações poderá gerar, na prática, a falência daquela empresa. Então, o próprio STJ já vem dizendo isso. Aqui eles fazem uma interpretação muito mais finalística e menos literal, porque literalmente a lei diz que é improrrogável, mas a jurisprudência diz que essa improrrogabilidade é relativa. Bom, e logo no despacho, na decisão que defere o processamento da recuperação, o juiz deve nomear um administrador judicial. E quem é esse administrador judicial? É a pessoa auxiliar do juízo que fará, basicamente, a apuração de créditos sujeitos à recuperação judicial e a fiscalização da conduta processual e material, empresarial da recuperanda. E aqui eu aproveito para fazer uma observação. Como é que a doutrina tradicional trata essa questão e as funções, a questão relativa às funções do administrador judicial? A doutrina tradicional diz que o administrador ele tem que fazer a apuração de créditos e ele faz uma fiscalização da recuperanda, apresentando relatórios mensais ao juiz. A questão é, qual é o grau de fiscalização que deve ser feito? Qual é o grau de comprometimento que deve ter o administrador judicial em processos de recuperação? Será que ele deve visitar a empresa uma vez por mês, tomar um café com o diretor, presidente da empresa, perguntar como as coisas estão, pegar um relatório apresentado pela empresa e apresentá-lo ao juiz? Ou será que ele deve efetivamente fazer uma fiscalização da empresa? Ele deve fazer uma fiscalização da empresa. Essa é a minha visão. Ele deve saber o que a empresa está fazendo com os seus ativos. Afinal de contas, a empresa está blindada contra os seus credores. A empresa não está pagando ninguém, está faturando bruto. E qual é a destinação que ela tem dado para as suas receitas? Está destinando a retiradas astronômicas pelos seus diretores? Está destinando a compra de helicóptero e coisa do tipo? Ou está fazendo caixa para fazer uma proposta de um plano de recuperação que faça sentido econômico? Ou está reinvestindo aquilo que ela está faturando na sua própria atividade, já com vistas à superação da situação de crise? Ou será que ela está desviando ativos? O administrador judicial precisa saber de tudo isso. Né? Por dois motivos. Porque se essa recuperação for convertida em falência, nós temos que saber onde estão os ativos para buscarmos esses ativos. Nós não podemos nos conformar com um desvio de ativos e ficar por isso mesmo. E por um segundo momento, na medida em que o empresário se sente efetivamente fiscalizado, ele se sentirá na mesma proporção desencorajado de praticar algum ato ilícito. Porque o empresário tem tudo a perder. O empresário não é aquele assaltante que, drogado, pega uma arma e te assalta no meio da rua ou no semáforo. Ele tem muito a perder. Então, se ele se sente fiscalizado, ele, na mesma proporção, se sente desestimulado a realizar qualquer tipo de ato nesse sentido. E aí, muitas vezes, a recuperação da empresa passa a ser a principal finalidade, o principal objetivo. Nós temos que recuperar a empresa. Essa é a única hipótese viável diante da fiscalização intensa que vem sendo feita pelo administrador judicial.
né, já aqui, evidentemente, demonstrei qual é a minha opinião a esse respeito. Mas, normalmente, tradicionalmente, não se exige tanto do administrador judicial em termos de fiscalização. E eu vou mais além. Eu digo que, além dessa fiscalização da conduta empresarial da recuperanda, o administrador também tem o dever funcional de fiscalizar a conduta processual da recuperanda, fazendo com que ela cumpra todos os prazos, com que ela cumpra todas as determinações judiciais, ela tem que apresentar todos os documentos que são exigidos pelo administrador judicial, e se ela não apresentar, o juiz vai intimá-la para fazê-lo sob pena de converter a recuperação em falência por violação de seus ônus processuais. E eu vou voltar a falar dos ônus quando tratarmos daquelas novas teorias. Essa deve ser a postura do administrador judicial. Além disso, dessa postura comprometida com a finalidade do processo, o administrador ele deve exercer uma terceira função. Ele deve agir como um catalisador da solução dos conflitos entre devedor e credores. Não tem nada de mais o administrador funcionar desta forma. Veja, ele não vai advogar para ninguém, não é isso. Mas ele pode mediar o encontro de soluções. E isso facilita, inclusive, a aprovação de um futuro plano e a negociação do plano. O administrador não pode ser alguém absolutamente alheio àquilo que está acontecendo, às negociações que estão sendo feitas entre credores e devedores. Ele pode orientar, dizer, olha, isso não pode, isso não dá. Por que vocês não fazem assim? Já teve uma experiência nesse sentido que foi sucesso. Ele pode agir como um catalisador, como um mediador na busca de soluções para a crise da empresa. Afinal de contas, nós estamos todos comprometidos com o sucesso desse processo. Se nós agirmos dessa forma, as chances de sucesso sobem substancialmente. Muito bem. Deferido o processamento da recuperação judicial, o procedimento se abre em duas linhas paralelas. Indeferido o processamento da recuperação judicial, ele nem começa. Né? É melhor assim, né? Eu não estou convertendo em falência. Se eu pego uma petição inicial de recuperação e noto que a empresa é inviável de cara, eu indefiro o processamento. Não estou quebrando a empresa, indefiro o processamento. Os credores podem continuar cobrando individualmente ou, inclusive, podem pedir a falência daquela empresa. Eu digo, não é caso de jogar nos credores todo o ônus desse processo sem que você, devedora, tenha condições de criar todos aqueles benefícios que nós pretendemos preservar. Então, indeferido está, ótimo. Deferido, ok. Automatic stay, 180 dias no mínimo de suspensão, e aí se abrem duas linhas paralelas nesse procedimento. Na linha de cima, nós temos o que se convencionou chamar de apuração de créditos. Quem são os credores sujeitos à recuperação? Qual a sua classificação legal e qual o valor do crédito, natureza e valor do crédito que está sujeito aqui à recuperação. E na linha de baixo, que tem curso paralelo e simultâneo, né, é a linha de apresentação e votação do plano. Então vamos aqui nessa primeira linha de cima, na apuração de créditos. Essa linha, ela consiste basicamente na apresentação e apuração de 3 listas de credores. A primeira lista de credores é a lista da própria devedora, da recuperanda. Ela diz, esses são os meus credores sujeitos ao plano. Essa lista é publicada. Com a publicação dessa lista, todo mundo vai ter um prazo para discutir ou questionar administrativamente perante o administrador judicial essa lista. Então, um credor vai dizer, olha, administrador, eu estou nessa lista, mas não deveria estar. Ou eu não estou nessa lista, mas deveria estar. Ou eu estou nessa lista, mas o meu crédito não é esse. E a natureza do meu crédito não é essa. Todas essas discussões vão ser feitas diretamente com o administrador judicial. Detalhe, além dessas reclamações, é dever do administrador fazer a verificação de ofício daquela lista apresentada
pela recuperanda. Ele deve pegar aqueles créditos declarados pela recuperanda e verificar se eles realmente existem, se eles realmente têm base negocial e documental, se eles realmente estão sujeitos ao plano ou não, independentemente de impugnação administrativa, de divergências administrativas. E por que é importante esta função do administrador? Se ele faz essa verificação adequada, ele já faz um filtro importante para o saneamento do processo de recuperação, porque é nesse momento que muitas fraudes acontecem. Eu já peguei caso em que foi listado lá como credor da recuperanda, o maior credor, o voto só dessa credora era suficiente para aprovar o plano naquela classe, na verdade era esposa do diretor, presidente da empresa, e tinha como fundamento uma doação feita por um instrumento particular. Quer dizer, pelo amor de Deus, basta olhar e ver. Né? Se o administrador olha e vê, ele já tira esse crédito e ele já começa a sanear o processo desde o início, evitando eventual arranjo ou eventual manipulação de quórum de votação lá na frente, ou desvio de ativos para credores supostamente privilegiados, mas que de fato não existem. Então o administrador tem que fazer isso. Se ele faz isso, trabalho bem feito, muita coisa para aí. Aí, o resultado desta análise dele vai ser a publicação da lista dele. Então, tem a lista número 1, que é do devedor, e tem a lista número 2, que é a lista do administrador judicial. Resultado dessa análise, né? Dessas divergências administrativas e dessa análise de ofício que ele faz. Contra essa lista do administrador, as pessoas ainda podem reclamar, mas aí vão reclamar para o juiz. São as impugnações judiciais. Então, vai dizer, juiz, eu não concordo com a lista do administrador, eu estou lá e não deveria estar, não estou lá, deveria estar, o meu crédito não é esse, a natureza não é essa. Basicamente é isso que vai ser a discussão. Aí, o juiz vai julgar. E como nós devemos processar isso? Por que é uma impugnação judicial? Será que nós devemos tratá-la como se fosse uma ação de rito ordinário, com todas as formalidades, como se o administrador fosse advogado do credor ou do devedor? Não, gente. O administrador ele tem que agir como um auxiliar do juízo, uma pessoa de confiança. Então, veja, vem lá a impugnação. Para que o administrador faça a análise daquela impugnação, ele precisa de documentos complementares. Ele deve diretamente solicitar esses documentos ao credor que impugnou. O credor tem todo o interesse em apresentar esses documentos. Em meia hora, ele requisita e o cara já apresenta. Veja que diferente seria se, como normalmente se fazia, o administrador faz uma petição ao juiz. Juiz, eu preciso para a análise desses documentos. Aí o juiz intima o credor a apresentar esses documentos. Aí o credor apresenta esses documentos. Aí o juiz intima o administrador para que ele se manifeste. Aí ele se manifesta. 1 ano. Né? Infelizmente, porque os cartórios estão todos abarrotados de trabalho, existe atraso de juntada, atraso de publicação, atraso de tudo, e não é por culpa do juiz ou por culpa dos servidores. É porque a estrutura é insuficiente para a demanda. Então, por que não fazer isso de maneira direta? Ele pode fazer isso de maneira direta e nós conseguimos resolver essa questão em 10 dias, coisa que demoraria 1 ano se fosse tratada de maneira convencional. Tá? Então, eu acho que essa deve ser a postura do administrador. Ok? Nesta apuração de créditos. Muito bem, o juiz vai julgar estas impugnações judiciais e o resultado dessas impugnações judiciais vai ser a formação de uma terceira lista, que é o quadro geral de credores, que são aqueles que estão sujeitos à recuperação. Então vejam que da lista 1 para a lista 3 há uma depuração contínua de créditos. Há uma análise inicial administrativa, depois há uma análise judicial, e aí então nós temos finalmente a relação daqueles que estão sujeitos à recuperação judicial. O ideal é que nós tenhamos essa lista já ao tempo de ser feita a votação do plano lá na linha de baixo. Muitas vezes a gente consegue, pelo menos a lista provisória. Claro, da decisão do juiz cabe recurso, mas pelo menos a lista provisória é possível a gente ter.
em muitos casos. E a prática lá na primeira vara de falência tem mostrado isso, que essa postura mais proativa e dinâmica do administrador faz com que nós consigamos chegar a essa lista, pelo menos em tempo útil, né? Paralelamente a essa linha de apuração de créditos, tem aquela linha de baixo, que é de apresentação do plano. A recuperanda ela tem um prazo para apresentar o seu plano de recuperação. Ela apresenta esse plano de recuperação, e esse plano é publicado através de um edital. Os credores vão poder apresentar objeção ao plano. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com essa cláusula, não concordo com essa proposta, enfim. Ele vai dizer lá qual é a discordância dele com o plano. Se for apresentada alguma objeção, há necessidade de se designar uma Assembleia Geral de Credores, onde o plano vai ser discutido e votado. Se não for apresentada qualquer objeção, o plano é automaticamente aprovado. E aí vem para homologação judicial. Se foi apresentada impugnação, deve-se designar uma assembleia e na assembleia todos os credores deverão votar, discutir e votar o plano de recuperação judicial, observando, evidentemente, os critérios legais. Os credores são divididos em 3 classes e tudo mais. Se for rejeitado ou se for aprovado, o plano vem, de qualquer forma, para a avaliação e homologação do juiz. E aí vem um outro ponto crucial. Qual deve ser a postura do juiz diante da decisão tomada pelos credores em assembleia? Tradicionalmente, sempre se afirmou que a Assembleia Geral de Credores é soberana. O que eles decidirem ali está decidido, cabe ao juiz apenas homologar. Mas será que o juiz da recuperação deve ser apenas essa samambaia enfeitando ali o processo? Ou será que ele deve olhar qual foi o teor da deliberação feita pelos credores? E eu não estou querendo dizer com isso que o juiz deve substituir os credores na análise de conveniência. Não é isso. Claro, o crédito é disponível. O credor, se quiser perdoar o crédito, problema dele. Se quiser dar desconto, problema dele. Eu não tenho nada com isso. Graças a Deus não sou eu o credor, é ele. Mas nós não podemos perder de vista que a decisão da maioria será imposta àqueles que discordaram. Então tem credor que não concorda em perdoar, e a ele vai ser imposta aquela decisão. Então o juiz tem que analisar em que termos a decisão dos credores. Primeiro, todo e qualquer ato jurídico está sujeito a um controle de legalidade. E o juiz não só pode, como deve fazer o controle de legalidade. Então o juiz pode não homologar cláusulas ilegais, que foram aprovadas pelos credores. Cláusulas que violam expressamente texto de lei. A disponibilidade do crédito não autoriza o credor a afastar a aplicação da lei. O juiz deve estar atento a isso. Então o juiz tem que analisar o plano, tem que ler o plano, ver quais são as cláusulas, mesmo aprovadas. Outra coisa, o juiz tem que ver como as maiorias foram construídas naquela Assembleia Geral de Credores. Será que houve manipulação do quórum por algum expediente ilegal? Isso faz parte da análise de legalidade do plano. E mais, não é só plano aprovado, não. Às vezes o plano rejeitado também. O plano foi rejeitado. Sim, mas qual foi o motivo da rejeição do plano? Será que os credores não estão abusando do direito de voto? O abuso de direito é um instituto jurídico já conhecido de todos nós. O abuso de direito de voto, inclusive, é regulado na lei das SA. Por que nós não podemos aplicar o instituto do abuso também na recuperação judicial? Tanto do ponto de vista da conduta dos credores, quanto do ponto de vista da conduta da própria devedora. Então, está dentro da esfera de poderes do magistrado, no momento de homologar a rejeição ou aprovação do plano, fazer esta análise de legalidade. Isso não se confunde com substituir a vontade dos credores em relação ao plano. Não é isso. Tá? Muito bem. Eu esqueci de passar à frente os slides, me perdi aqui falando e tal, mas esse slide diz exatamente o que eu acabei
de dizer a vocês. Agora, vamos passar a segunda parte da nossa conversa. Eu vou contar para vocês essas duas teorias que eu vim construindo e depois nós vamos revisitar o procedimento para entender como é que essa teoria se aplica na prática. Qual é a diferença que ela faz e quais os resultados que ela pode trazer. A primeira teoria que eu gostaria de tratar com vocês é a teoria da superação do dualismo pendular. O dualismo pendular, né, uma expressão já conhecida da doutrina, cunhada pelo Fábio Conter Comparato, na verdade é uma constatação do que acontece em termos de legislação de insolvência e mais, do que acontece em termos de legislação envolvendo crédito e débito. As legislações e as interpretações que os tribunais fazem das legislações, elas oscilam entre a maior proteção, a ênfase na proteção dos interesses do credor e a ênfase na proteção dos interesses do devedor. Então, por exemplo, a cobrança de créditos no Brasil. A lei coloca muito mais ênfase na proteção dos interesses do devedor, muito embora a cobrança e a execução sirvam para a realização dos direitos do credor. Existe uma preocupação muito grande na proteção dos interesses do devedor, de maneira que o devedor não seja submetido a uma situação de indignidade em função da cobrança daquela dívida. Então nós temos lá as empenhorabilidades, a proteção do bem de família, uma série de outras regras, cujo pêndulo pende para a proteção do devedor. E a interpretação que a nossa jurisprudência dá para essa lei é ainda mais pendente ainda a proteção do devedor. Porque muito embora as empenhorabilidades, por exemplo, sejam a exceção e devessem ser interpretadas restritivamente, não é assim que os tribunais o fazem. Então, quando a lei diz que o salário é empenhorável, o salário é empenhorável e ponto final. Ah, mas o cara ganha 100 mil reais por mês, está devendo 1.000. Será que não dá para pegar 1.000 do salário dele para pagar? Não, o salário é empenhorável. Ora, se ele não pagar o que ele deve com o salário, ele vai pagar com o quê? Ele vai roubar para pagar? Né? Bem de família de grande valor. Né? O cara tem uma mansão de 20 milhões, 40 milhões, te deve 1 milhão. Será que não dá para vender a mansão de 20 milhões, te pagar 1 milhão e ainda sobra um troco para ele comprar uma outra casa decente? Então veja, a interpretação que se dá é não. Tradicionalmente se diz, bem de família é empenhorável. Até porque é muito mais fácil, né, analisar a questão desse ponto de vista. Mas veja, quando você exagera na proteção a um dos polos da relação, no meu exemplo, devedor, você pode, a pretexto de proteger o devedor, deixar o devedor ao total desamparo. Por quê? Porque na medida em que os credores não conseguirem recuperar os seus créditos através desse procedimento judicial, do sistema de cobrança de créditos judicial, os credores vão tentar a cobrança de seus créditos por outros meios. É assim que funciona. Ele não vai entrar mais com a ação de cobrança, com a execução. Ele vai contratar um cobrador particular que vai lá na casa do sujeito, vai enfiar a mão no bolso dele, tirar o dinheiro na marra e ainda dar um tapa nele, para ele ficar esperto. E aí aquela proteção à dignidade do devedor que se pretendia alcançar com a ênfase na defesa daqueles interesses, se perde completamente. Ele está completamente desamparado à margem do sistema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós devemos superar este raciocínio pendular, dual. Nós não podemos mais pensar em termos de proteção de um dos polos da relação de direito material. A ênfase da nossa interpretação e da produção legislativa deve ser na eficiência do sistema no qual se insere aquele instituto de direito material. Então, se eu estou falando de relação crédito e débito e de cobrança, o sistema deve funcionar, garantindo ao credor a possibilidade de cobrança, ainda que com a defesa da dignidade do devedor. Nós devemos deslocar este pêndulo dos polos da relação de direito material para a eficiência do sistema no qual esta relação se insere. Na medida em que eu faço com que a cobrança da dívida aconteça,
respeitando a dignidade do devedor, mas ela acontece, ótimo. Essa é a melhor interpretação. Esta é a forma que nós devemos interpretar a legislação. Este é o foco interpretativo desse tipo de legislação. Isso ocorre na recuperação de empresas. Veja, qual é o objetivo do processo de recuperação de empresas? Alguns podem dizer, manter a atividade empresarial. Não é verdade. Não é manter a atividade empresarial. A preservação da empresa está acima de tudo. Não está acima de tudo. O que esta lei busca preservar são os benefícios sociais e econômicos que decorrem da atividade empresarial saudável. Nós não mantemos em funcionamento uma empresa por manter, porque eu gosto do empresário, porque eu acho que a empresa é o máximo. Eu só mantenho em funcionamento uma empresa porque ela gera emprego, porque ela funciona, porque ela circula bens, receita, tributo, produtos, tudo isso. Só por isso que ela é mantida em funcionamento. Aliás, eu posso inclusive mantê-la em funcionamento sem o empresário. Uma das possibilidades que a lei dá é tirar o empresário do comando da empresa, se o problema for ele. Então é isso que nós temos que preservar. Então nós temos que analisar todo o sistema de recuperação de empresas, tendo como foco interpretativo a preservação desses benefícios e não da atividade empresarial por si só. Vamos revisitar lá aquela primeira decisão do juiz. Se o objetivo da recuperação de empresas é preservar empregos, é preservar recolhimento de tributos, é preservar circulação de bens e produtos, receitas, será que eu devo deferir o processamento da recuperação porque formalmente os documentos estão lá, mas a empresa não funciona mais? O que eu vou preservar se a empresa não existe? Ou só existe formalmente, não gera emprego, não faz nada? É evidente que não é para isso que serve o processo de recuperação. Não é para isso, né? Nós temos que raciocinar em termos de finalidade, em termos de preservar, né, os benefícios que a lei busca atingir, quer dizer, preservar efetivamente aquilo que a lei busca preservar. Por isso é que eu digo, qual deve ser o padrão de análise da documentação inicial na recuperação judicial? Se nós aplicarmos a teoria da superação do dualismo pendular, chegaremos à conclusão inequívoca de que o juiz deve sim observar o conteúdo daqueles documentos e não simplesmente fazer um checklist formal da documentação. Se ele desconfiar que aqueles documentos não conferem com a realidade dos fatos, não só pode, como deve determinar uma perícia prévia para esclarecimento dessa situação, antes de deferir o processamento do pedido. Porque depois de deferido o processamento do pedido, os credores já vão suportar todo o ônus da recuperação, ninguém vai conseguir cobrar e, no final das contas, a empresa quebra e sai todo mundo no prejuízo. Não é essa a ideia da lei. Se nós aplicarmos uma análise substancial, que é o que diz a teoria da superação do dualismo pendular, em relação a esses documentos iniciais, com certeza os resultados da recuperação judicial serão muito melhores, porque nós já vamos fazer aqui um filtro inicial importante. Então, quando a gente vê aí na imprensa aquelas estatísticas de menos de 1% das empresas efetivamente se recuperam, muito em função disso. A grande maioria das empresas que pedem a recuperação judicial não tinham direito a ela. Não era caso de recuperação judicial, era caso de falência. Então, por isso é que não se recuperam. Não havia o que ser recuperado. E o processo foi utilizado ou para postergar uma falência, ou para fraudar credores, né? Ainda que o empresário esteja de muito boa fé e esteja tentando, né, de todas as formas, reerguer a sua atividade judicial, o melhor que pode acontecer é um agravamento substancial da situação dos credores, né? Então é melhor que se vá para a falência. A resposta legal adequada para a empresa inviável é a falência. Então a falência não é um mal, né? A gente tem aquela ideia de achar, não, falência deve ser evitada, não, falência é... Não, falência é a resposta adequada para empresas inviáveis.
Recuperação é a resposta adequada para empresas em crise, mas crise circunstancial. Crise que possa ser superada, de uma atividade empresarial viável. Ok? Um exemplo aqui de como nós devemos interpretar essas regras à luz da teoria do dualismo pendular, ou melhor, da superação do dualismo pendular. Uma outra teoria que eu venho desenvolvendo e que diz respeito à recuperação de empresas é a teoria da divisão equilibrada de ônus na recuperação judicial. Quando nós analisamos o processo da recuperação judicial, nós temos que ter em mente que tanto credores quanto devedores devem assumir ônus no processo de recuperação, a fim de que seja possível atingir o resultado esperado pela lei. Credor e devedor têm função no processo de recuperação e devem assumir a sua função com todos os ônus inerentes ao exercício dessa função. Quais são os ônus dos credores? Os ônus dos credores são mais evidentes, né? Os credores eles estão sujeitos ao plano. Então, eles vão ficar com as suas execuções e ações suspensas por 180 dias. Eles vão ficar sujeitos ao plano, que implica deságio, parcelamento. Eles não vão receber aquilo que originalmente estava previsto na obrigação, vão receber de maneira diferente. Né? Isso é bem evidente. Agora, um ônus também do credor que às vezes não é muito percebido. O credor tem o ônus de suportar o plano de recuperação. Ele não só está sujeito ao plano, como ele deve apoiar o plano de recuperação, num raciocínio de médio e longo prazo. Na medida em que é certo que ele vai receber menos e vai receber parcelado, mas vai continuar recebendo, vai continuar negociando com aquela empresa que vai estar em atividade, no médio prazo recupera o seu prejuízo e está dando a sua contribuição para o atingimento da finalidade maior deste processo, que não é nem proteger credor, nem proteger devedor, que é proteger o interesse público, social e econômico de preservação de todos aqueles benefícios. Geração de empregos, circulação de receitas, produtos, serviços, recolhimento de tributos. Então ele deve apoiar o plano, ele deve votar favorável ao plano. Claro, desde que o plano faça sentido econômico, desde que o plano seja factível. Né? E nós vamos falar que esse é um ônus do devedor. Se o credor deve apoiar o plano, o devedor também tem o ônus de apresentar um plano apoiável, um plano que faça sentido econômico. Então, já que eu falei do ônus do devedor, vamos lá. Quais são os ônus do devedor? Será que o devedor ele deve se colocar naquela cômoda situação de dizer, olha, devo, não nego, e vou pagar 1% em 20 anos porque é assim que dá? Pô, para pagar 1% em 20 anos, não precisa ser empresário, qualquer um, né? Superação de crise assim, é qualquer um, né? Isso não faz sentido econômico. Então, quais são os ônus do devedor? Primeiro, ele tem ônus processuais e tem ônus materiais. Quais são os ônus processuais? Ele deve cumprir todos os prazos. Ele deve apresentar todos os documentos exigidos. Ele deve agir no processo de boa-fé. Ele deve agir de maneira absolutamente transparente. A transparência é um dos princípios fundamentais da recuperação judicial. Né? Ele deve cumprir todos os prazos processuais. E se ele descumprir os seus ônus processuais? Converte-se a recuperação em falência. E quais são os ônus materiais ou empresariais? Ora, ele deve fazer gerar aqueles benefícios que nós pretendemos preservar. Então, ele tem que produzir. Não faz o menor sentido uma empresa em recuperação parada. Uma empresa em recuperação que encerre as suas atividades. Ele tem que gerar emprego. Não faz o menor sentido que a empresa em recuperação demita injustificadamente funcionários. Ah, mas se ela é proibida de demitir? Não. A demissão pode ser entendida dentro de um contexto de reestruturação. O problema é que ela está inchada, ela precisa diminuir de tamanho, ela vai ter que demitir. Então, essa demissão tem que ser justificada
né, deve haver uma pertinência da demissão com o cumprimento dos objetivos do plano a ser apresentado. E mais, será que é razoável que ela mande embora o funcionário e diga, vá procurar os seus direitos? Claro que não, ela tem que ter responsabilidade social. Se demitir, tem que pagar tudo que é devido aos funcionários. Ora, ela está recebendo a proteção estatal, ela tem que devolver à sociedade esta proteção recebida. Né? Então, ela tem que contribuir, ela tem que pagar impostos. Imagina, olha, ela faz um plano de recuperação e em nenhuma linha ela diz o que ela vai fazer com o passivo fiscal dela. Então ela destina 100% da sua renda para pagamento dos credores sujeitos ao plano. E o fisco? O fisco não faz parte do plano. Ok, então eu vou homologar um plano que frauda o fisco? Não é possível isso. Ela tem que dar uma solução para o seu passivo fiscal. Ela tem que regularizar essa situação. Porque recuperar-se dando um balão no fisco também não é válido. Não pode fazer isso. Por isso é que eu digo que ela tem que apresentar qual é o passivo fiscal, mesmo ele não sendo sujeito ao plano. E tem que dizer o que vai fazer com ele. Vai fazer um refis? Vai fazer um parcelamento? Qual é a solução? Vai destinar parte do patrimônio para a solução da pendência fiscal? Ela tem que dizer o que ela vai fazer. É ônus dela. E mais, ela tem que apresentar um plano de recuperação factível, plausível, que faça sentido econômico. Um plano que um credor, em tese, possa aceitar sem ser taxado de completamente louco. Né? Então, como é que se vê a factibilidade do cumprimento do plano? Primeiro, ele tem que informar quais são os meios que vão ser utilizados para cumprimento daquelas obrigações. Você vai pagar isso, de onde você vai tirar? Segundo, o deságio, o parcelamento, deve ser razoável. E aí não tem uma fita métrica onde a gente consiga medir exatamente o que é razoável, o que é factível. Mas há que ser feito um juízo de razoabilidade, de factibilidade. Então, se o sujeito está dizendo que vai ter um deságio de 40% para pagamento em 24 parcelas, é impossível uma negociação dessa natureza? Não, porque a situação do credor na recuperação judicial seria melhor do que a situação dele na hipótese de falência. Esse é um critério. Se na recuperação ele se coloca numa posição mais favorável do que a que ele estaria na hipótese de falência, faz sentido econômico. É vantagem para ele. O contrário, eu não consigo entender. O sujeito aceitar um plano que o coloca numa situação pior do que ele estaria em caso de falência. Isso não tem sentido econômico, né? É muito masoquismo empresarial. Né? Então, nós temos que estar atento a isso. O plano deve ser um plano factível, deve ser um plano razoável. Se o plano é factível, é razoável, o credor tem que apoiar. E se o credor não apoia? O credor pode estar abusando da sua situação de prevalência em relação ao devedor, abusando do direito de voto. E o juiz pode superar este abuso. Eu já decidi em alguns processos dessa maneira, aprovando planos rejeitados por instituições financeiras, com base na teoria do abuso, e essas decisões têm sido confirmadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, aliás, é dotado de 2 câmaras empresariais altamente especializadas, como o Dr. Paulo fez referência. Né? O Tribunal de São Paulo foi pioneiro na criação de varas especializadas e de câmaras especializadas. Então nós temos desembargadores altamente especializados na matéria e altamente sensíveis à interpretação dessa legislação. Eles têm acolhido esse tipo de argumentação em relação ao direito de voto. Portanto, todos esses são ônus que tanto credores quanto devedores devem assumir, de maneira a fazer com que o processo atinja a sua finalidade maior, que é a preservação desses benefícios decorrentes da atividade empresarial saudável. Ok? Na verdade, eu já coloquei aqui o obrigado, na medida em que eu fui explicando a teoria da divisão equilibrada de ônus, eu fui revisitando aqueles pontos principais do processo de recuperação, como, por exemplo, qual o papel do juiz na análise do plano, né? Como deve ser elaborado o plano de recuperação para fins de objeção para os credores, como deve ser a conduta dos credores na Assembleia Geral de Credores. Então, essas 2 teorias, pessoal, elas buscam
dar ao processo de recuperação a tão desejada efetividade. Todos esperam por essa efetividade. É bom para o credor, é bom para o devedor, é bom para a sociedade como um todo, é bom para o Estado enquanto coletor de tributos, é favorável ao interesse público de maneira geral. Por isso, nós não só temos a possibilidade, mas nós temos o dever de agir de maneira mais comprometida com o resultado do processo, principalmente um processo com consequências tão importantes como o processo de recuperação judicial. Aliás, essa é uma postura que eu prego para todo e qualquer magistrado, esse comprometimento com o resultado do processo, qualquer que seja o processo. Porque por mais simples que seja a questão colocada a julgamento, para o juiz, para a parte pode ser a decisão da vida dela. Ela deposita todas as esperanças dela naquela decisão. Então ela merece do Poder Judiciário uma atenção exclusiva para aquele caso, um comprometimento com o resultado final daquele processo. Nós devemos julgar cada processo como se fosse um único processo. É claro que nós temos aí uma dificuldade muito grande decorrente da falta de estrutura e da avalanche de processos. Mas isso não pode ser desculpa para a brutalização da atividade jurisdicional, que deve continuar sendo feita caso a caso. E quando eu digo que o juiz deve ter uma postura comprometida na condução do processo, eu não estou falando aqui de ativismo judicial, porque muita gente confunde, né? O ativismo judicial ele tem duas conotações, uma conotação filosófica, mas tem uma conotação pejorativa. Qual que é a pejorativa? O ativismo judicial é aquele movimento que prega que o juiz deve substituir, né, o senso de justiça da lei pelo seu próprio senso de justiça, quando a lei for injusta. O problema é que, num país democrático, a lei é quem estabelece o padrão de justiça da sociedade. Porque a lei é resultado da atividade democrática. Gostemos ou não, toda a nossa sociedade está representada no Congresso Nacional. Existe gente de todo tipo lá. E é do embate de ideias no Congresso Nacional que são definidos os padrões de justiça do Brasil. Eu, como juiz, posso discordar do padrão de justiça de algumas leis, mas isso não me autoriza a não aplicá-la, substituindo o critério legal de justiça, fruto de atividade democrática, pelo meu juízo particular de justiça. Isso seria absolutamente autoritário, antidemocrático e injusto, porque o critério pessoal de justiça, como o próprio nome diz, é pessoal, né? O que é justo para mim pode não ser para você. Isso depende da formação, da criação, da sua origem, da sua história, né? Então, se a gente colocar algum tema aqui, metade da sala vai achar uma coisa, metade vai achar outra. Isso faz parte, né? A definição do critério de justiça é a lei quem dá. Então, eu não estou dizendo que eu não vou aplicar a lei porque eu acho a lei injusta. Mas eu tenho o dever de analisar a lei conforme a finalidade do Instituto, buscando dar à lei, qualquer que seja o critério de justiça nela presente, a sua máxima efetividade. E eu tenho critérios para isso, eu tenho meios para isso. Existem critérios interpretativos, uma análise a partir da Constituição Federal é muito melhor do que uma interpretação meramente literal de um dispositivo de lei. É claro que, quanto mais elaborada a interpretação legal com vistas a dar efetividade ao processo, mais difícil de fazê-la, mais demorada a atividade de julgar, né? E, portanto, às vezes, incompatível com o volume de processo que nós temos por aí. Mas, é como eu disse, a nossa ideia é que os juízes estejam cada vez mais comprometidos com esse tipo de postura em relação ao processo. Muito obrigado.